Olá! O perfil de hoje vai contar a história do escritor, farmacêutico, sanitarista, industrial e professor Rodolfo Teófilo. Ele participou e testemunhou acontecimentos importantes dos séculos XIX e XX. Mesmo sem apoio do governo, ele foi responsável por acabar com a varíola no Ceará em uma época em que a doença matou milhares de pessoas, tanto em nosso estado como nos estados vizinhos. Rodolfo Teófilo escreveu muitos livros. Muitos deles tiveram reconhecimento nacional e internacional. Poucos sabem que foi ele o inventor da cajuína, uma bebida típica e muito apreciada no Nordeste. Ele nos deixou uma história de lutas e conquistas que não podem ser esquecidas. Por essa razão, é com muita honra que a TV Assembleia do Ceará apresenta o documentário Rodolfo Teófilo, o legado de um pioneiro. Vamos assistir? Eram 6 horas da manhã, quando saí a cavalo do Boulevard do Visconde de Cauípe para o bairro do Matadouro, litoral oeste de Fortaleza. Eu precisava vacinar a população carente daquela região. Fui até o ponto mais elevado da cidade e fiquei encantado com a bonita esplanada de onde se avistava uma parte de Fortaleza e as alvas dunas da beira-mar. Mas logo que entrei no arraial, que os habitantes souberam quem eu era e o que eu iria fazer ali, abandonaram os casebres e ganharam o mato. Eu vi aquela pobre gente aterrorizada, fugindo de mim, de tabuleiro afora, levando os filhos. Mas aos poucos as pessoas foram voltando. Quase não havia homens. A maior parte eram mulheres e crianças. E que mulheres! Cachimbo no canto da boca, cabelos arrepiados, sujas e maltrapilhas. Nunca em minha vida precisei de mais coragem e de mais paciência para prosseguir naquele trabalho que estava me parecendo superior às minhas forças. Eu costumo comparar Rodolfo Teófilo a uma espécie de Quixote, né? Uma espécie de Dom Quixote. Inclusive, as cenas que descrevem, os livros de época, os jornais descrevem o Rodolfo, me remete inevitavelmente ao Cavaleiro de Triste Figura, lá o Dom Quixote, né? Que era exatamente aquele cavalo branco, um homem muito magro, muito alto, muito esquálido, com a barba branca, né? E os cabelos sobre o chapéu, numa duna para levar a vacina para as areias, como eram chamados os bairros pobres de Fortaleza, as primeiras favelas ali no Arraial Moura Brasil e tudo mais. Essa imagem me remete imediatamente a Dom Quixote. E o que é mais interessante notar é que Dom Quixote tinha um aliado. Dom Quixote tinha o seu fiel escudeiro Sancho Panza. Nem isso Rodolfo Teófilo tinha, né, a favor dele. E mesmo assim, mesmo sem um escudeiro, né, ele levou à frente a sua cruzada. Ele encontrou uma forma de convencer as pessoas, né, a se vacinar. Ele inventava histórias com uma certa magia, né? Dizia, por exemplo, que um santo, um São Jenner, na verdade, era o descobridor da vacina. Eles diziam que um eremita chamado São Jenner morava numa caverna e um dia descobriu, né, ele teve uma visão divina e um anjo teria dito a ele que se ele pegasse um espinho de laranjeira, né, e espetasse na teta de uma vaca doente e depois espetasse esse mesmo espinho nas pessoas, essas pessoas não pegariam a varíola. Então ele inventava essas formas meio poéticas, meio apelando para o espírito místico, religioso das pessoas, e elas acabavam se deixando, né, vacinar. E a constatação de que aquelas pessoas que eram vacinadas, por exemplo, numa família de tantos filhos, aqueles que foram vacinados não pegavam doença e os que não foram vacinados ficavam doentes, as pessoas começaram a perceber que aquela vacina era poderosa, que aquela vacina, né, os protegia da doença. Depois de muito esforço, Rodolfo Teófilo conseguiu vacinar, no ano de 1901, 3.585 pessoas em Fortaleza. Ele publicava as estatísticas de sua luta
nas páginas do jornal A República, folha oficial do governo. Ele dizia que estava conseguindo extinguir a varíola na capital cearense, mas continuava a apelar para que o governo ajudasse nessa missão. Só por esse trabalho, Rodolfo Teófilo já mereceria todo o nosso respeito e admiração. Mas como já falamos, ele se destacou em tudo o que fez. Sua história, então, merece ser conhecida. Rodolfo Marcos Teófilo nasceu em 6 de maio de 1853. Era filho do médico cearense Marcos José Teófilo e de Antônia Josefina Sarmento. O casal morava em Aracati, mas Rodolfo Teófilo nasceu na Bahia, em Salvador, porque nessa cidade os médicos tinham mais recursos para atender Antônia Josefina, que enfrentava sérios problemas de saúde. A família passou pouco tempo em Salvador e logo voltou para Fortaleza. Rodolfo Teófilo foi batizado na igreja de Nossa Senhora do Rosário em 2 de outubro do mesmo ano, 1853. E Rodolfo Teófilo nasceu nesse momento assistindo a essas grandes epidemias que assolaram o Ceará e que vinham sempre junto com a seca. A seca era sempre um fator agravante desses fenômenos. E naquele momento, ainda com a ciência engatinhando, as pessoas atribuíam essas doenças ou ao castigo divino,